Minutos confirmando 8h07 na última semana. Na semana passada, nós trouxemos aqui no nosso programa um caso envolvendo uma denúncia de suposta prostituição infantil da Feira Livre aqui do município de Caicó. E nós convidamos aqui a Leila Pavanelli, a Adriele Medeiros, que são conselheiros tutelares aqui do município de Caicó, e o Júnior Santiago, articulador institucional da Rede de Proteção à Criança e Adolescente e vice-presidente do Conselho Municipal da Criança, para abordar essa temática. Leila, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, do Panorama 95. Já parabenizei no off, mas quero parabenizar também aqui no ar. E dizer que a gente tem uma reunião, mas eu acho que a gente vai ficar um pouquinho para comer desse bolo. Comer o bolo, né? Pois é, daqui a pouquinho vai ter um bolo aqui, né? Marcos, como você falou, no início da semana, no finalzinho da semana passada, nós fomos surpreendidos, com a denúncia que estava tendo essa situação, lá na feira, ali no açougue, ali nas proximidades ali do açougue. E o que nos deixou bastante triste, além da denúncia também, mas isso é um fato que realmente a gente sabe que acontece e tem que continuar acontecendo, porque o Conselho Tutelar, ele está aqui para isso, para averiguar essas denúncias, para tentar zelar, pelos direitos das nossas crianças e adolescentes, mas o que nos deixou bastante triste foi os comentários que a gente viu depois, no decorrer da matéria lá no Instagram. E isso fez com que o colegiado, a gente conversou e decidiu vir aqui, para conversar um pouco e tentar explicar um pouco do que é o nosso trabalho, Eu vi que surgiram muitas dúvidas lá nos comentários e a gente decidiu, apesar de ser um trabalho bastante sigiloso, o trabalho do Conselho Tutelar, muita gente lá comentava com relação o que é que o Conselho Tutelar faz, que não dá explicação, eu quero saber o que é que eles fazem. Então, assim, muita gente, por ser um cargo eletivo, confunde o Conselho Tutelar como um cargo de vereador, como um cargo de prefeito, que pode dar informações e tem obrigação de dar informações do que faz, Então, o nosso trabalho não é assim, o nosso trabalho é sigiloso. O nosso colegiado, ele está empenhado, buscando zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, como teve comentários lá também, que disseram assim, que o Conselho Tutelar passava a mão na cabeça, de alguns adolescentes, e isso não é verdade, porque a partir do momento que a gente luta, tentando mostrar todos os direitos, que eles têm, a gente também está ali para apresentar os deveres também, e eles têm que ser cumpridos, tanto os direitos como os deveres. Então, esses comentários surgiram lá dentro do nosso trabalho, uma indignação pelo fato de que a gente está ali todos os dias, trabalhando arduamente. Existiram essas denúncias com relação a essa situação lá e a partir do momento que a gente recebeu a denúncia, foi até o conselheiro Marcos, que foi até o local de onde surgiu a denúncia, chegando lá, pelo fato que a adolescente que estava lá já conhece o Conselho Tutelar, já sabe do nosso trabalho. Então, quando ela viu o conselheiro, ela correu. Então, assim, a gente não tinha o que fazer. O que a gente faz naquele momento, encaminhar para os órgãos competentes, A gente tirou foto, a gente recebeu algumas fotos e encaminhamos para o Ministério Público naquele momento. E aí estamos também, a partir do momento, recebendo cada vez mais denúncias e fazendo esse trabalho que é o nosso trabalho. E quando eu digo, sempre disse, até em outras vezes que eu falo sobre o Conselho Tutelar, em ser uma porta de entrada. E não é uma porta de entrada só para denúncia de criança e adolescente. Também é a porta de entrada para qualquer tipo de denúncia, porque às vezes você tem uma denúncia e você não sabe a quem recorrer, para onde ir, o que buscar. E o Conselho Tutelar está aqui para isso, nós recebemos a denúncia e não quer dizer que nós, conselheiros, vamos resolver, porque tem muita coisa que não nos compete. Mas a gente tem uma rede de proteção enorme, que estamos sempre de mão dadas. Graças a Deus a gente tem um apoio também muito grande da nossa promotora, Uliana, Também estamos de mão dada com a Polícia Civil, Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha, que agora estamos bem próximos, fazendo algumas palestras nas escolas para esclarecer, todas as dúvidas que principalmente as crianças ou adolescentes têm com relação a qual o momento de procurar o Conselho Tutelar. Também, com a
a polícia que fica nas escolas, Ronda a Ronda escolar. Escolar, né, que também está com a gente sempre, né? E assim, já para finalizar e passar para os colegas, o que eu queria pedir também aqui era dizer que o Conselho Tutelar está aberto para muita gente que não sabe o nosso trabalho, o nosso papel. Vá lá no Conselho, na nossa sede. Estamos lá de 7 da manhã às 11 e de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta. E você vá para a gente conversar olho no olho, esclarecer se você já precisou do Conselho Tutelar. Espero que não precise, né, que não tenha precisado. Mas a gente está lá para esclarecer qualquer tipo de dúvida que você tiver. E uma coisa que eu quero pedir também, já conversado com os meus colegas, pedir um pouco de respeito pelo Conselho Tutelar, porque, como eu falei, a gente trabalha arduamente, né, tentando zelar pelo cumprimento, muitas vezes, dos direitos de seu filho, de sua filha, e a gente precisa de respeito. Quem acha que a gente trabalha às mil maravilhas, não é, né? Quem puder também ir à sede do Conselho Tutelar vai ver o ambiente em que nós trabalhamos lá, né? Que, Marcos, o ventilador que a gente tem é emprestado, cadeira quando alguém vai lá, alguém, né, conversar com a gente, algum assistido, a gente tem que falar, senta desse lado porque esse lado é quebrado. Impressora que a gente tem também é emprestada, então, e de nenhuma forma, nenhuma maneira a gente se nega a fazer o nosso trabalho com toda a dedicação. Então, é isso que eu quero pedir à população, é mais respeito. Se tiver alguma dúvida, vá lá, pessoalmente falar com a gente, né? Então é isso. Agora eu vou passar para os meus colegas, para eles falarem também. Andriele, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. No que diz respeito a essa ocorrência lá da Feira Livre, o que é que o Conselho podia e já conseguiu fazer? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Em relação a essa situação lá do açougue, a gente recebe, né, a denúncia. A gente, de prontidão, tem que ir lá, porque o adolescente e a criança, elas são as vítimas, né? Mas a gente também tem que acionar a polícia, né? Porque exploração sexual, abuso sexual é crime, né? Então, quando a própria pessoa aciona o Conselho Tutelar, a gente já pede que ela também acione a polícia. E os dois, juntos, vão fazer o que tem que ser feito, né? A polícia, o que compete a ela, e o Conselho Tutelar, o que compete a gente. Mas nesse caso, a polícia foi acionada? A gente não sabe. A gente orientou a cidadã que ligou para a gente que informasse também a polícia que a gente ia fazer o que tinha que ser feito, né? Que é encaminhar... Sim, porque no caso quem aciona não é o conselho, é a vítima, é? Não, quem aciona é quem está fazendo a denúncia, né? Caso aquela pessoa não queira... acione, aí quando a gente chega, que a polícia não está, aí a gente aciona, né? Mas aí como você liga, você está fazendo a denúncia, a gente orienta que você chame. Porque geralmente a gente não constitui a segurança pública, né? Aí quando a gente chega lá, acontece o que minha colega falou. O adolescente se evade do local, assim também o suposto abusador. Então, a gente não consegue fazer nada, porque a gente não tem o poder de justiça. Eu não posso chegar e dar voz de prisão a ele ou fazer alguma coisa com ele, entendeu? Então, é pertinente que quando acione o Conselho Tutelar, também acione a polícia, porque crime é com a polícia, né? Não é com o Conselho Tutelar. Mas a gente vai estar lá, sim, para fazer o nosso trabalho, que é zelar e defender para que esses direitos sejam cumpridos. E essa ocorrência, no caso, ela vai dar continuidade no Conselho Tutelar? Com certeza. Na verdade, essa ocorrência, essa denúncia, não foi a primeira vez. Então, o Conselho já acompanha especificamente essa adolescente. Acredito que desde do início da infância dela, né? Então, ela já foi acolhida na aldeia, né? E, no momento, ela está... evadida de lá há 2 anos. Então, o Ministério Público, a Justiça, já está todo assim, sabendo a real situação dessa adolescente e a gente buscando, né, proteger e garantir os direitos que ela mesma, por muitas vezes, acaba violando, né? E ainda sobre essa questão, então, no caso, Andriele, o Conselho está atuante, né? Com certeza. Está vigilante aí para receber qualquer denúncia com relação a isso, né? Exatamente, com certeza. A porta do Conselho, o celular está 24 horas ligado com a gente
E a gente está aqui para atender e fazer nosso trabalho. Qual é o telefone do Conselho? O telefone do Conselho a gente mudou agora, é o 99169-2756. É chip, aliás, é pré-pago, é pós-pago? É conta. Tem crédito? Estão pagando agora a conta? Agora tem. Ainda bem, né? Que está passando tempo com dificuldade, né? E isso eu acabei de falar, né? A Lei 13.431 de abril de 2017, no artigo 13, ela diz: qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra criança e adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao Serviço de Recebimento e Monitoramento de Denúncias, que no caso é o Conselho Tutelar e a Autoridade Policial, os quais, por sua vez, certificarão imediatamente o Ministério Público. Né? Então, assim, o trabalho do Conselho Tutelar, ele é encaminhar e requisitar os serviços públicos, né? A gente não tem autoridade para fazer mais do que nos compete. Vontade a gente tem demais. Tem situações que a gente chega e fica de mãos atadas, porque a gente quer pegar, a gente quer acolher, mas a gente sabe que a gente não pode, né? Que não é de nossa competência. Ok, Júnior, a gente está aí, se eu estiver equivocado, me corrija, diante de um quase flagrante de uma situação lamentável que acontece aqui na Feira Livre de Caicó, que é a prostituição infantil, né? E pelo que eu entendi aqui na fala aqui da Andriele e da Leila, não é de hoje que o Conselho recebe essas denúncias de suposta prática de prostituição infantil a céu aberto, no centro da cidade de Caicó, à luz do dia, né? Isso é preocupante, na opinião da rede de proteção. O que é que pode ser feito para dar um baixo com relação a isso? Bom dia, Júnior. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, já cumprimentando Leila e Andriele. É uma situação gravíssima, né? Porque nós estamos diante de uma situação ali de que um crime está em curso, né? Uma violação de direitos. E essas situações de exploração sexual, elas são ali classificadas das formas mais graves que nós temos, até mesmo dentro de um contexto de citar um trabalho infantil. É uma das piores formas, né? Então, assim, quando você tem uma criança ou um adolescente sendo vítima de uma exploração sexual, imediatamente ali naquele local, seja ele dentro de um âmbito familiar, que se tenha conhecimento ou no âmbito comunitário, imediatamente deve ser feito esse comunicado, acionado o Conselho Tutelar, né? Então esse órgão, né, o Conselho Tutelar, lá está no artigo 98 do Estatuto, que ele deve ser acionado numa situação de violação de direitos de crianças e adolescentes. No caso de uma ameaça ou uma violação do direito, imediatamente eles podem ser acionados, né? E aí, justamente, ao acionar o Conselho Tutelar, aquela denúncia, ela vai ser dado um encaminhamento de imediato. Então, essa denúncia, seja dentro de um contexto de uma exploração sexual, seja dentro de um contexto de uma violência física, psicológica, sexual, de qualquer natureza, o Conselho Tutelar deve ser acionado. E aí, justamente, aquela pessoa que está causando aquela violação, se for um adulto, a polícia vai estar ali, porque ele é um criminoso. Então, ele também vai responder, ele vai ser conduzido para a delegacia, para que ali seja instaurado um processo, e o Conselho Tutelar está ali atuando na defesa daquela criança e daquele adolescente, para interromper aquela violação de direitos. Então, a população deve estar consciente do seu papel, do seu dever constitucional e seu dever moral, de que, estando ali ciente de uma situação dessa, imediatamente acionar o Conselho Tutelar, né? Porque aí o Conselho Tutelar vai agir para que, justamente, enquanto órgão que zela pelos direitos de criança e adolescente, e esse zelo, ele estará ali para que atue na defesa dos direitos dessa criança e desse adolescente, resguardando sua integridade física, moral e psicológica, para poder garantir ali o seu direito. Pela fala aqui da Lili e da Andriele, eu senti uma dificuldade que o Conselho tem de, por exemplo, chegar lá e abordar
a abordar a menor, a adolescente, e levá-la até para protegê-la, tirar daquele ambiente para protegê-la. Mas eu queria entender o que é que acontece, por exemplo, com os acusadores, os agressores, né? Há uma investigação, por exemplo, hoje aberta aqui em Caicó pela Polícia Civil, para identificar paralelamente quem é que está fazendo, quem é que está abusando dessa criança? Sim, justamente. Essa ação inicial da denúncia, ela gera, dentro do Conselho Tutelar, esse processo. Então, no caso, se naquela localidade, por exemplo, na Feira Livre, tem um cidadão que está ali explorando sexualmente uma criança ou um adolescente, e ele sendo identificado, a polícia sabe quem é essa pessoa, vai tomar conhecimento através do relatório e vai instaurar um processo. Justamente ele vai ser investigado. E se for ali, dentro desse processo de investigação, apurado que ele é um violador, que ele é um abusador, com certeza ali a justiça irá alcançá-lo e ele vai responder pelo crime que ele está cometendo. Né? Então, assim, e se por acaso na denúncia, foi feita a denúncia e aí não se identificou aquele violador, a investigação vai apurar quem é essa pessoa. E assim, com relação a essa denúncia, nós já estamos falando especificamente dessa denúncia, né? Com relação a essa denúncia especificamente, o Conselho Tutelar, ele foi acionado, ele foi ao local, nós temos fotos, né? Mas aí quando o conselheiro chegou, ela se evadiu do local, mas assim, tá tudo feito, o relatório, nós já encaminhamos para a Justiça, e agora, assim, é como a gente falou aqui, o Conselho Tutelar, a gente não tem o poder de chegar lá e realmente pegar aquela adolescente, pegar aquele suposto abusador, né? Porque a gente não tem esse poder. Mas o que nos compete está sendo feito e nós encaminhamos para o Ministério Público, para o Judiciário e também para a delegacia. Ok, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Vamos trazer aqui no ar. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Júnior. Júnior, eu tenho uma curiosidade. Quando é o infrator, a gente sabe, você está explicando aí muito bem explicado, sobre o Código Penal. A pessoa é consciente, é de maior, é consciente, sabe exatamente o que está fazendo, né? Agora, essa menor, porque também só não existe menina não, né? O menino também ele é violentado, né? Tanto que o crescimento a gente sabe que é enorme, né? De meninos nas ruas sendo violentados. Esse menor, o que é que se faz com esse menor para evitar que ele volte? Porque as drogas, a gente sabe que a coisa mais difícil do mundo é a gente controlar esse usuário de droga. Essa criança é presa, ela é mantida presa, porque se ela está nessa situação, é porque não tem ninguém que tome conta dela. Então, o maior é penalizado, mas o menor, como é feito? E aí, Júnior? Sim, essa situação, quando se referiu a um adolescente, uma criança ou um adolescente que está numa situação, então ele é uma vítima. E nós sabemos que crianças e adolescentes são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Ou seja, eles não têm uma capacidade emocional, psicológica, de um discernimento que tem um adulto. Então, ele é uma pessoa em desenvolvimento. E por isso que eles são vítimas de pessoas de má índole, né, que sejam pelo viés de toda uma situação de influência, que é muitas vezes no caso de violência sexual, e foi muito bem dito aí, porque a violência sexual hoje não alcança só as meninas, alcança também os meninos. Nós temos meninos ali também sendo explorados e abusados sexualmente. E o que nós temos que ter, Marcos, é sempre o que nós falamos, políticas públicas. No momento em que o Conselho Tutelar ele é acionado para uma situação dessa, de uma criança ou um adolescente que está sendo vítima ali de uma violação de direitos, que ele está numa ameaça, que ele está com seus direitos violados, então o Conselho Tutelar ele vai estudar aquele caso no âmbito da vida familiar daquela criança, como é que está a situação em relação à saúde,
a educação, como é que está essas políticas públicas, esses direitos que ele tem, que estão lá no artigo 227 da Constituição, que estão no artigo 4º do Estatuto, o direito à vida, à saúde, à educação, o direito à profissionalização, ao lazer, à cultura, se ele está estudando, se ele é uma criança que ele tem alguma deficiência, enfim, como é que está a situação dessa criança? Então o Conselho Tutelar vai fazer esse estudo, vai analisar e ele vai dar ali todos os encaminhamentos e as requisições para que aquela criança ela seja atendida no que diz respeito à proteção integral dela. Então, essa questão em relação a essa criança, ela não vai ser presa. Ela não vai ser presa porque ela está sendo uma vítima. Então, se tem ali um adulto que está explorando, quem tem que responder judicialmente é o adulto. E a criança, o adolescente, ele é vítima. E aí o Conselho Tutelar vai fazer esse estudo, vai dar todo o andamento a esse processo, vai requisitar da saúde, da educação, da assistência, seja de qual for a política, justamente que aquela criança e sua família sejam assistidas, sejam atendidas, para que ela tenha ali a proteção integral e ela possa justamente, se é saúde, então vamos atender as necessidades de saúde. Se ela está matriculada, mas não frequenta a escola, então a escola vai ser envolvida nesse processo. Então é a questão da política pública que tem que estar ali para que ela seja acessada para essa criança. E aí justamente, Marcos, nós temos os casos complexos em nossa cidade. Nós temos em nossa cidade situações geracionais de famílias de situação de rua, de mendicância. E nós sabemos que criança que não está na escola, ela estando na rua, ela está ali à mercê de todas essas formas de violência. Desde a física, pela psicológica e pela sexual, então ela está com seu desenvolvimento totalmente comprometido. Então devemos ter muito claro que criança e adolescente, eles sempre são vítimas. E eles são vítimas da exploração sexual, porque a prostituição ela se dá para os maiores de 18 anos, que no Brasil é uma profissão, é uma opção, e aí tem também todo um amparo de uma legislação, e os menores de 18 anos, eles sempre são vítimas, porque eles são ali os que são explorados sexualmente. E aí, sempre que a gente frisa, aciona o Conselho Tutelar, faça a denúncia também no Disque 100, porque a denúncia do Disque 100, ela também é anônima. Ela vai para a delegacia, ela vai para o Ministério Público, ela vai para o Conselho Tutelar. E aí a gente começa a dar uma dimensão de poder ter, numa esfera também nacional, um recorte para que a gente possa mensurar e acompanhar esses dados. E localmente, o Conselho Tutelar vai startar esse processo no que diz respeito ao foco no direito da criança e do adolescente. E assim, por muitas vezes, como essa senhora fez essa pergunta, né, a gente percebe que existe muito das pessoas terem dificuldade de denunciar pelo fato de acharem que o Conselho Tutelar vai punir aquela criança, vai punir aquele adolescente, e de maneira nenhuma. É como o Júnior falou aqui, o Conselho Tutelar é a porta de entrada e a gente vai sim procurar solucionar, fazendo os encaminhamentos necessários, fazendo estudo daquela família, saber quais são os pontos que ela realmente precisa de ajuda. Por isso nós temos uma rede de proteção que está sempre empenhada em ajudar. Então o nosso trabalho é esse, a gente não pune de maneira nenhuma esse adolescente, essa criança vai ser presa, né, como ela falou aí. Nós vamos procurar saber o ponto ali daquela família onde está realmente precisando de ajuda para a gente poder fazer o nosso trabalho. Ok, Leila, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só uma distorção. Uma distorção, Marcos, que a população também faz do Conselho Tutelar é achar que nós tomamos os filhos, né? O Conselho Tutelar toma o meu filho, não sei o que. Ó. O Conselho Tutelar, ele não toma filho de ninguém. Quem toma é a justiça, se você não cuidar, né? A gente é um órgão que a gente cumpre leis, né? E a gente tem que fazer o nosso trabalho. Mas o Conselho Tutelar, ele não tem autonomia de tomar filho de ninguém. Agora, se você não cuidar do seu filho é responsabilidade sua, né? E não do Conselho, E não né? do Conselho Tutelar.
Então, assim, procure ver com quem seu filho anda, procure ver o que é que seu filho está fazendo, para que depois vocês não venham colocar a culpa no Conselho Tutelar, quando vocês não tiver mais poder sobre seu filho, né? Porque, assim, eu acho que a gente tem que impor limites, respeito. Eu fui criada assim, com limites, com respeito. E hoje em dia, o que a gente vê é que tudo que o filho quer, a mãe dá, os pais dá, né? E eu acho que isso é um erro, porque a gente tem que ensinar aos nossos filhos a ganhar, né? A conquistar. E não dá. Tudo que meu filho quer, pegue, eu dou. E torna-se crianças sem limites e sem respeito. Então, assim, como é que depois a culpa é do Conselho Tutelar, né? Então, vamos cuidar dos nossos filhos, cada um cuide do seu, né? Mas a gente tá aqui e as portas do Conselho, elas estão abertas. Denuncie sim, porque a omissão é crime. Mas o trabalho do Conselho Tutelar está sendo feito. Só que, como ele é sigiloso, a gente não pode divulgar o que é que está sendo feito, né? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Algo mais a acrescentar? Lília, obrigado pela sua participação. Não, obrigada, Marcos. Júnior, obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Marcos. Estamos à disposição, que a sociedade continue atenta, continue alerta no que diz respeito ali aos direitos de crianças e adolescentes. Não permita, se vir alguma situação de violação de direitos de crianças e adolescentes, comunique imediatamente ao Conselho Tutelar, faça a denúncia no Disque 100 e, Marcos, é focar em políticas públicas. Agora, daqui a pouco teremos reunião da Rede de Proteção, iremos debater sobre o programa Jovem Aprendiz, que é uma política pública também importante, que diz respeito a um direito que é a profissionalização de adolescentes e jovens. 8h34 para fechar aqui o nosso programa, de volta às ruas de Caicó, Geral.